Opa, você já passou horas estudando e mesmo assim esqueceu tudo um tempo depois? Ou simplesmente foi fazer uma prova e, na verdade, não lembrou de nada do que você passou horas e horas estudando? A verdade é que o problema pode não ser a sua falta de esforço. Quem sabe você se esforce muito para aprender. Porém, às vezes o jeito que você estuda é o que pode estar te complicando para você realmente absorver o conteúdo. E não se preocupe, porque hoje você está em boas mãos. Eu me chamo Felipe Marlon, ou Fel, pro apelido mais íntimo, e seja bem-vindo ao canal Pífel, o canal onde vai te ajudar a melhorar como pessoa em si. Estamos aqui todo mundo, uma comunidade inteira, tentando aqui ajudar uns aos outros a ser a sua melhor versão de si mesmo. E hoje eu vou dar uma aula interessante para você de como você pode estudar de forma inteligente, usando algumas técnicas que fazem o seu cérebro aprender muito mais rápido e lembrar por muito mais tempo, consequentemente fazendo você ser muito melhor, tanto estudando como, obviamente, absorvendo conteúdo. Vamos lá, antes de qualquer dica sobre como estudar, quais são as formas ideais, ou então formas que você pode estar adotando para estudar em si, a verdade é que um dos maiores erros que as pessoas começam não é nem na situação de estudo, mas sim antes do estudo, a preparação, ou pelo menos o ambiente a qual você vai estudar. Você sabia que às vezes, por mais inacreditável que pareça, o ambiente em si, ou pelo menos a preparação antes do estudo, pode ser algo que está fazendo com que você não venha reter o conhecimento necessário da forma correta? Vamos lá, eu quero dar um exemplo de ambiente necessário para você. Existe um anime chamado Blue Lock. Se você não assistiu, não precisa assistir, eu vou só resumir uma situação básica. Basicamente, nesse anime, o protagonista ele precisa se tornar o maior atacante de todos. Então, uma pessoa aleatória lá, que é o chamado ego de empate, ele acaba chamando as pessoas, todos os que almejam ser os melhores atacantes do mundo, para que eles venham participar em um ambiente, em um local que os faça elevar como pessoas. E durante o anime você vai vendo que o ambiente em si tem um grande impacto neles, porque é por meio desse ambiente que eles vão cada vez mais melhorando como jogadores, como atacantes, e todo aquele ambiente de competitividade, aquele ambiente que tem o ambiente necessário, tem a bola, tem um campo, as pessoas que estão ali pelo mesmo objetivo, são que vão fazendo com que eles venham a ser melhores jogadores, desde o início da obra até a obra agora, hoje em dia. E se você pensa que isso é só coisa de anime ou só coisa ligada ao esporte, você tá errado. Porque um ambiente irregular, um ambiente bagunçado, um ambiente em que muitas vezes você está em contato diretamente com pessoas que são desinteressadas, isso pode fazer com que os seus estudos estejam sendo afetados. De acordo com algumas pesquisas científicas, na qual são muitas para citar, mas basicamente elas indicam que um espaço de estudo, um ambiente projetado especificamente para estudo, pode facilitar a concentração e a aprendizagem do indivíduo em si muito mais fácil e rápido do que, por exemplo, um ambiente completamente bagunçado, onde você apenas vai lá e entendeu? Já vai lá e começa a estudar em si. Por isso, como primeira dica, antes mesmo de falar sobre as dicas de como estudar melhor, a primeira dica é: prepare um ambiente de estudo. Vai lá, pega o seu quarto, limpa o seu quarto se estiver sujo, separa um lugarzinho, separa uma mesa, coloque livros, coloque ali à disposição todo o material que você vai precisar, faça basicamente um resumo ou reveja os materiais que você vai precisar, coloque todos eles ali de formas essenciais, pega o seu celular, coloque ele no mudo ou coloque ele escondido longe de você, justamente para que as notificações ou as distrações venham parar de tirar o seu foco durante seu estudo, e você pode ver que colocando, sei lá, uns 30, 40, 50 minutos estudando em um ambiente completamente projetado para estudos, vai facilitar, sim, 100% a sua concentração e principalmente impactar na sua aprendizagem em si. A maioria das pessoas, ela acha que estudar é ler, grifar, copiar ou até repetir, mas isso pode ajudar você a criar uma falsa sensação de aprendizado. Você sente que entendeu até chegar na prova e perceber que você não sabe nada do que está escrito ali. Estudar de verdade não é consumir informações aleatórias ou simplesmente consumir por consumir. É treinar o cérebro para recuperar a informação posteriormente, fixar ela de forma que quando você precisar daquela habilidade, daquele repertório, você consiga trazer da sua mente, lá do fundo, lá da sua síntese, esse aprendizado, é isso que você está estudando. E é para isso que uma das técnicas mais poderosas que podem te ajudar a aprender é o Active Recall. Ele significa como tentar lembrar sem olhar, ou pode ser chamado de chamada ativa. Basicamente, se concentre nisso. Basicamente, tentar lembrar sem ter um objeto de apoio para que você consiga falar daquele material, falar daquele aprendizado. Funciona assim: ao invés de você reler várias vezes, você fecha o material depois de ler e tenta lembrar sozinho. Ou
seja, se eu tô aprendendo sobre um termo de aerodinâmica, ao invés de eu ficar lendo aquilo 10, 40, 50 vezes, o mesmo assunto, o mesmo parágrafo, repetidas vezes, tentando fixar na minha mente, eu vou ler uma vez, ou vou ler, sei lá, 2 vezes, então vou fechar o material e vou levantar da cadeira, se assim você achar melhor, ou então mesmo na própria cadeira sentado, você vai tentar lembrar esse material que você acabou de ler. Sim, às vezes pode até parecer, não, mas isso eu acabei de ler, óbvio que eu vou lembrar daquilo que eu acabei de ler. Mas, na verdade, se você tentar, você vai ver que é muito mais difícil, tá? Ler não é a mesma coisa que aprender. E fixar algo na sua mente não quer dizer que você acabou de obter um novo conhecimento que você conseguirá puxar ele futuramente. Vamos dar outro exemplo. Pode dizer que você estudou fotossíntese. Ao invés de você reler capítulo 5 vezes, você se pergunta o que é fotossíntese. Aí você vai lá e tenta esclarecer o que é fotossíntese para você mesmo. Você vai falar como ela funciona, qual a sua função, quais as suas etapas e tentar responder tudo sem olhar. Basicamente ali, você mesmo vai fazer perguntas para si e você mesmo vai tentar explicar para si mesmo. Isso é comprovado cientificamente. Basicamente, com uma explicação mais cerebral, quando você força o cérebro a buscar a informação, você fortalece as conexões neurais carregadas naquela situação, naquele assunto. É literalmente como treino muscular, só que mental. Cada vez que você treina da forma correta, obviamente, cada vez mais você vai ficando mais forte, vai ficando mais encorpado. Da mesma forma no mental, cada vez que você pega determinado assunto, relembra e faz o cérebro buscar por essa informação, as conexões neurais ligadas àquele assunto e principalmente as conexões neurais gerais do seu cérebro vão fazer com que fique muito mais forte, consequentemente fazendo com que você aprenda melhor. Porém, obviamente, isso com o tempo pode acabar não sendo uma das técnicas mais importantes. Por isso, é muito interessante você adicionar mais uma técnica junto, que é basicamente a técnica da revisão espaçada. O cérebro ele esquece com o tempo naturalmente, então o ideal não é revisar 1000 vezes no mesmo dia, mas revisar em momentos estratégicos. Por exemplo, você vai fazer uma prova muito importante há 30 dias. Você estuda hoje, depois você revisa amanhã o que você estudou hoje, depois de 3 dias você revisa novamente aquilo que você revisou e estudou, e depois de 7 dias você revisa novamente, depois de 15 dias você revisa novamente. Eu sei que às vezes pode parecer meio interessante, porém esse revisionamento vai fazer com que o cérebro ele venha continuar trabalhando e não entender que aquilo ali ele precisa ser jogado fora. Tipo, é algo que eu vi hoje, então eu vou jogar fora. Não, só de você estar puxando diretamente ele vai entender que, ok, frequentemente ele precisa dessa situação, ele precisa dessa memória, ele precisa desse conhecimento, então eu tenho que deixar sempre ele aqui disponível para quando ele precisar. Aprender não é decorar tudo de uma vez, é impedir que o próprio cérebro possa esquecer. Do que adianta você aprender e decorar toda a situação, toda a tabela periódica, toda a tabuada, mas depois de, sei lá, 2 meses você não lembrar de mais nada e muito menos como você consegue fazer uma conta de multiplicação, por exemplo. Agora, essa técnica que eu vou passar para vocês, ela se correlaciona muito com a técnica de se auto-explicar, que é basicamente o método Feynman. Eu acredito que seja assim que fale, né? Pelo menos se não for, me desculpa aí. Mas basicamente, se você não consegue explicar algo de forma simples, você não entendeu a situação ou o assunto de verdade. O método Feynman, ele funciona assim. Você pega um assunto e tenta ensinar ele como se estivesse explicando para uma criança. Sabe aqueles vídeos tipo, te ensinando tal situação como se você fosse uma criança de 7 anos, ou ensinando você como se você fosse muito burro? Então, essas explicações simples, muitas vezes de assuntos complexos, só reforçam o quanto você realmente sabe sobre aquele assunto. Basicamente, se você estuda sobre determinado assunto e alguém te pede uma leve explicação e você trava, enrola ou até mesmo usa palavras difíceis demais que muitas vezes você nem sabe o que são, é porque existem lacunas no seu entendimento. Você muitas vezes decorou o conteúdo, mas você não entendeu o conteúdo em si. Os melhores alunos, aprendizes ou seja o que for, são os melhores não porque eles mais leem, mas sim porque eles conseguem verdadeiramente explicar isso de forma simples, seja para o ouvinte ou seja para ele mesmo. Então, meus jovens, basicamente vocês têm que pegar um assunto, explicar para si mesmo e obviamente tentar explicar para outras pessoas da forma mais simples possível, de forma com que realmente deixe não só a entender, mas que vocês realmente entendam sobre o conceito. Porque não adianta palavras difíceis existir no seu vocabulário se você não as entende. Da mesma forma que não adianta você decorar algo e depois não conseguir explicar ele da forma mais simples possível, de forma resumida.
E para te auxiliar nessa técnica que eu acabei de passar para vocês, eu quero passar mais essa técnica que juntas elas vão ficar um auxílio assim maravilhoso, como uma verdadeira corrente. Basicamente é o aprendizado por associação. Basicamente, o cérebro ele aprende melhor quando conecta algumas informações. Por isso, você deve simplesmente usar exemplos, analogias, mapas mentais, histórias, imagens ou até mesmo associações engraçadas. O exemplo é, por exemplo, fazer algo divertido. Quer decorar algo difícil? Transforme em uma imagem ou uma cena absurda. O cérebro entende muito mais ou lembra de muito mais do que gera emoção ou visualização do que simples palavras na qual você jogou e descarregou nele. E o último, mas não menos importante, é a técnica que acho que acredito que todos conhecem e todos já tentaram adquirir ou já usaram, que é basicamente o estudo profundo. Simplesmente tomar, para si determinados tempos, principalmente se você usar a técnica Pomodoro, que é basicamente determinado tempo você ficar e tomar aquilo ali como uns minutos ou horas de estudo constante, focado naquele assunto, e depois de determinada hora você dá aquela aliviada, 5 minutos, 10 minutos ali de descanso. Eu recomendo muito para você, porque por mais que já seja o batido, querendo ou não, é o que mais tem funcionado também. A gente não pode também excluir algumas técnicas clássicas, porque se são clássicas é porque muitas vezes, se ainda hoje elas repercutem, é porque elas funcionam. E obviamente tudo que eu falei aqui é apenas a ponta do iceberg. Praticamente você pode pegar qualquer coisa e sair misturando, ou então vendo que realmente serve pra você. Na verdade, tem tantas formas de se estudar, de se realmente se aprender, tantos métodos de estudo, que se eu for fazer um vídeo ia ficar, sei lá, 1 hora. Não sei que, obviamente, vocês queiram uma parte 2, se vocês quiserem, deixa nos comentários aí, tá ligado? Que a gente tenta fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas enfim, o que realmente eu quero passar pra vocês é pra vocês literalmente pegarem tudo que eu passei aqui pra vocês e, de certa forma, misturar, ver o que realmente funciona para vocês, pegar determinados tipos de ensinamentos, tentarem misturar entre eles para ver o que realmente às vezes pode ser incrementado. São técnicas que geralmente elas conseguem se relacionar, então relacione elas. E também, além disso, deixa like, se inscreve e compartilha, deixa nos comentários aí até o que vocês usam para estudar, seja colocar suas vivências ou as técnicas que vocês viram o lugar e querem compartilhar, podem colocar nos comentários. E se precisar, estamos por aqui. Estamos encerrando agora, fique com Deus, um beijo, um abraço e até a próxima. Prometo tentar fazer vídeo mais rápido, prometo.